Bom dia, os amigos e amiga. Mais um dia, mais uma gravação. Muito obrigado, Senhor, por esse novo dia. Então, irmão, mais gravações sobre essa lei, né, que é a lei incorruptível de Cristo, que garante direito à pessoa humana como nunca ele teve. Direito à pessoa humana como nunca ele teve. Irmão, é isso mesmo. Não é direito aos animais, não é direito aos extraterrestres, não. É o direito ao ser humano, à pessoa humana, que é a imagem e semelhança de Deus. Direito de viver. Muitas pessoas perdem o direito de viver, irmão, né, de maneira fácil. Por quê? Porque a lei não garante esse direito às pessoas. Então essas leis, ela vai garantir direito de viver, inclusive de vida eterna. Bom dia! Inclusive garante direito de vida eterna, irmão. Bom dia, meu patrão. Através da lei incorruptível de Cristo. A lei corruptível de Moisés, ela não tem capacidade de lhe garantir vida eterna, não. Então, qual é o recurso que é usado para essa lei, para lhe garantir esse direito de viver? Quem lhe matar, morre. Né? Então, essa é a regra da lei de Moisés para garantir esse direito a você, de você viver aqui na terra. Mas não tem como você não morrer, irmão, porque até Cristo morreu. Então, esse direito aí, ele não pode ser garantido aqui na terra. O direito de viver, né? Porque nós pecamos, né? E aí a gente perdeu o direito de viver eternamente aqui na terra. Então o processo da morte, ele tem que ocorrer. Mas aí a lei incorruptível de Cristo nos garante o direito de viver eternamente. Então, irmão, nós já temos leis que garantem o direito de você viver eternamente. Então isso aí fica fácil até para você entender o sentido da salvação eterna. Porque a lei, até agora, não tinha se revelado uma lei que lhe garantisse esse direito. Agora se revelou. Direito de viver eternamente, através da lei, hein? A salvação eterna é pela fé. Sim, porque essa garantia, ela não é garantida diante dos olhos físicos. E sim, após a morte. É pela fé por isso. Porque você não vai, essa garantia ela não vai garantir direito de você viver aqui na terra. As pessoas vão ver você viver, não. Você vai morrer e depois você vai ressuscitar. Então é por isso que é pela fé em Deus. Se você crê, e aí a gente apresenta o recurso de que essa garantia de vida eterna vem através da lei corruptível de Moisés. Então esse recurso é assim: quem lhe matar, morre. É esse o recurso que é usado pela lei corruptível de Moisés para lhe garantir vida aqui na terra. Então, já a lei de Cristo, o recurso dela é a vida eterna, mas tem que ser pela fé, porque você tem que passar pelo processo da morte. Porque se não fosse pela fé, você viria, né? Você não morreria, e aí as pessoas que crê, você já viria ele vivo, né? Porque ele não morreria. Mas aí tem que passar pelo processo da morte, por causa da transgressão a Deus, né?
Ou seja, a terra se contaminou com o pecado. E essa vida eterna ela é pura, é coisa pura. Então você tem que se purificar com o processo da morte e a ressurreição. E aí lhe será garantida a vida eterna. Portanto, você tem que crer em Deus, em Jesus, para você resgatar essa vida eterna. Mas a lei em si, ela já garante esse direito para você. Então é um caminho dado para que você obedeça e alcance a vida eterna. Você pode ver, irmão, que o próprio Jesus, ele foi a prova viva de tudo isso. Até para que você pudesse crer nessa vida eterna. Ele poderia não morrer, porque ele era puro, né? Ele nasceu de uma mulher virgem, irmão, puro. Ele poderia não morrer. Mas aí, para que você pudesse crer na ressurreição após sua morte, Deus fez com que ele morresse e ressuscitasse. Então, se você crê que você vai morrer e ressuscitar, assim como Jesus morreu e ressuscitou, você será salvo. Mas Jesus ressuscitou porque ele era puro. Sim. Mas a diferença que existe hoje de você para Jesus é que ele vai se tornar seu Senhor. Essa é a diferença. Porque ele é puro, era o próprio Deus. E você não é puro. Já é pecado, né? É pecador. Então, por intermédio dele, você consegue essa salvação. Não é pelas suas obras, não é pela sua pureza, e sim pela sua fé. Então, Jesus ele não veio resgatar, ele mesmo falou que ele não veio resgatar as pessoas santas, e sim o pecador. Ele vai salvar o pecador, irmão. Nós somos pecadores. Nós pecamos em tudo. É claro que nós não queremos pecar, né? Mas nós pecamos em tudo, até não pensar. E não tem como nós nos livrar desse pecado, irmão. Porque é uma coisa que está em nossa natureza terrena. O pecar. Por isso, nós justificamos pela fé. Não pelas obras da lei. Então, mas a partir do momento que você usar a lei, obedecendo os 2 primeiros mandamentos, que é amar a Deus e amar o seu próximo, esses 2 mandamentos foram os 2 mandamentos que Jesus obedeceu, irmão. Ele morreu, ele amou até a morte, a Deus e a seu próximo. Então, dessa maneira, você será justificado pela lei. Você pode ser justificado pela lei, obedecendo os 2 primeiros mandamentos, que é o amor. A base é o amor, amar a Deus e amar o seu próximo. Mas eu não consigo. Se você procurar se esforçar e obedecer o primeiro grande mandamento, irmão, você consegue através da fé. Porque você institui um advogado caso você peque. Você peca, você poderá pecar, mas você será justificado por esse advogado, né, que vai te justificar diante do acusador. Então, não é pelas obras da lei, pela fé. Mas você tem que praticar as obras da lei, que é o dom de amar. É necessário você fazer isso, porque você cria um vínculo com Deus através do dom de amar. Porque Deus, amor, ele é amor. Deus, ele é amor. E se você ama, você cria um vínculo com ele. Você cria um vínculo com ele, uma parceria. Através da característica dele de amar. Então, por isso que a gente se limita a orientar você
os 2 primeiros mandamentos. Porque você não vai fugir da regra, que é o dom próprio de Deus, que é o amor. Você não vai fugir. Porque, veja bem, porque se eu dar um mandamento para você, tipo, não matar, não adulterarás. Aí eu focalizar nesses mandamentos aí, excluindo os 2 primeiros, é o caso das igrejas, né? As igrejas, eles usam esse artifício. Eles vão ver a mensagem do apóstolo Paulo, a mensagem do apóstolo Pedro, de Isaías. Eles vão ficar presos naquele versículo. E aí eles fogem da característica do dom de Deus, que é o amor. Eles fogem no momento que eles priorizam outros mandamentos, que não é os 2 primeiros, ele foge da característica própria de Deus, que é o amor. Por quê? Porque ele fica submisso a mandamento de homem, né? Então, o segredo, irmão, para você conseguir obedecer a Deus, é você nunca se desvincular do próprio Deus, através do amor, buscando Ele com toda a sua força, com todo o seu entendimento. E aí você não perde o vínculo com Deus, e se você pecar, você estará justificado por Ele, pela fé, pela fé. Porque Deus, irmão, Ele sabe que nós pecamos. Ele sabe que nós não somos santos, não pecamos. Ele sabe disso. Então Ele não vai excluir você simplesmente porque você pecou. E poderá excluir se caso você pecar e perder o vínculo com Ele, deixar de amar. E aí o que a gente faz em relação aos mandamentos? A gente prioriza regras, mesmo que seja pecado, mas que não motive ao ódio, à maldade, como é o caso de matar e roubar. São pecados que estimulam o mal nas pessoas, né? O ódio, a violência. Então a gente orienta a pessoa a pecar, mas que peque pecado, que não seja de ódio, né? De ódio, porque você não perde o vínculo com Deus através do dom de amar. Porque o mais importante é isso. Bom dia. É ter um vínculo com Deus a qualquer custo, pela característica própria dele, que é o amor. Aí, a partir do momento que você cria esse vínculo com Deus, você se justifica diante dele, mesmo que você pecar. Mesmo se você pecar. Nós vemos o caso de Davi, irmão. Davi era um homem que não perdeu o vínculo com Deus. Tudo ele buscava a Deus. Né? Tudo que ele ia fazer, ele consultava a Deus. Ele não perdia o vínculo com Deus. E aí ele caiu em pecado. E ele conseguiu se justificar daquele pecado. E olha que essa época que Davi vivia era a época da lei. Dente por dente, né? Era uma época que não era da graça. Ou seja, não era o Novo Testamento, e sim o Velho. Não era a regra que a pessoa se justifica pela fé. Mas ele conseguiu se justificar. Porque ele criou um vínculo com Deus. Através da regra do amor. De amar. Então ele amou. Amou, e com isso ele criou um vínculo com o Criador. Através desse dom. Então, irmão, se você não ama e pretende se justificar diante de Deus, procure amar mais. Mas para que você semeie esse amor, é preciso você não perder o vínculo com Deus, porque Ele é a fonte desse amor.
Digo isso porque hoje o inimigo ele usa um artifício de orientar você a amar, a tirar da própria Bíblia, através de um vínculo com o homem, da orientação do homem, não de Deus. E aí a pessoa se corrompe justamente aí, que ele apresenta o amor, mas não se trata um amor que vem da fonte, né, que é Deus. E aí se constitui um amor falso, traiçoeiro, fraudulento, apenas para vos enganar. E aí você vai começar a obedecer regra que não se trata dos 2 primeiros mandamentos, que se refere ao dom de amar, usando a própria Bíblia. Então você vai obedecer regra que não vem de Deus, e sim mandamento de homem. Hoje, irmão, a maioria das pessoas que buscam a Deus usando a Bíblia, eles estão presos à regra de homem, né? Não ao mandamento de Deus. Por quê? Porque ficaram presos a versículo bíblico determinado por homem para obedecer e perderam o vínculo com Deus e sua santa lei. Você é justificado como santo, irmão. Não é sem pecar, não. Não é sem pecar. Não. Você é justificado por santo, obedecendo a Deus. Pela regra de amar a Deus e amar o seu próximo. Porque a partir do momento que você ama, você tem a personalidade de Cristo, que amou até a morte. Até a morte. Ele perdoou aqueles que crucificaram ele. Ainda intercedeu o Pai para que perdoasse. Perdoa, Pai. Eles não sabem o que fazem. Porque o amor de Deus, o amor de Jesus era tão grande que não somente perdoou aquelas pessoas que crucificaram ele, como também intercedeu ao Pai para que perdoasse. Para que perdoasse ele. Então, ele amou mais do que ninguém, irmão. Mais do que ninguém. Ninguém nunca na terra apresentou o amor que Jesus apresentou. Porque era um amor puro. Um amor santo. Então nós temos que apresentar esse amor, irmão. Mesmo se a gente pecar. Mesmo se a gente pecar, nós temos que apresentar esse amor na regra de amar a Deus e amar o seu próximo. E para que você apresente esse amor, você tem que perdoar. Tem que perdoar, porque se você não perdoar, você se constitui como o juízo da lei. E aí você deixa de obedecer. Porque nós temos um advogado que é Jesus. E assim como você perdoa, você também será perdoado por Deus. Porque você perdoa não é para obter o perdão daquele que você perdoou, não. Você perdoa para ser perdoado por Deus, né? Porque você continua amando. E se você continua amando, você continua com um vínculo forte com Deus, pelo dom de amar. Então é muito importante você perdoar. Mas se eu perdoar, o inimigo vai usar essas pessoas para fazer o mesmo, até criar mágoa comigo. Essa é a verdade. Mas é necessário você perdoar, para que você também seja perdoado. Uma das estratégias que você deve usar caso você perdoe e aquela pessoa que você perdoou continua lhe fazendo mal, lhe ofendendo, é usar a palavra. É usar a palavra, ou seja, não ficar calado diante da situação, mas usar a palavra a tempo e fora de tempo, combatendo o mal, porque aí
você continua aí se protegendo com a sua espada do Espírito. Essa palavra, para ser usada, ela tem que ser usada contra as estruturas jurídicas, não contra a pessoa física. Porque aquela pessoa que vai ser usada fisicamente para lhe oprimir, para lhe fazer mal, ela está sendo usada pela estrutura jurídica. Então você não pode lançar contra ele. Você pode até lançar contra ele, mas não somente contra ele, individualizando. E sim contra as estruturas usado por ele, que é os superiores. E aí você atinge o diabo, o inferno. Porque a sua meta na palavra, no avanço da palavra, é atingir os demônios. Porque o seu inimigo não é o ser humano, é os demônios. Porque a arma que você usa não é a arma física, e sim espiritual, com a palavra, para atingir o reino dos demônios. E aí quando você atinge o reino dos demônios, você divide o inferno. Divide o inferno. Divide o inferno. E aí eles praticamente decreta a derrota do mal. Aí, quando o inferno é dividido. E hoje ele está unido. Os demônios estão unidos, bem edificados. Porque consegue jogar um contra o outro. Jogar o ser humano um contra o outro. Gerando uma guerra. E essa guerra gera paz no inferno. Então os demônios serão divididos em três partes. Em duas partes. Espíritos imundos e espíritos enganadores. Serão divididos. Você pode ver que a nossa forma disciplinar é 3 leis. 2 corruptíveis. Essas 2 leis corruptíveis é os espíritos imundos e espíritos enganadores, divididos já, né? Dividido, portanto, o reino já preste ao seu fim. Porque quando o reino é dividido, ele não prevalece mais. Por isso o desespero do inimigo, irmão. Porque Deus, ele é inteligente. Deus, ele é inteligente. Ele é Senhor da guerra. Essa estratégia. Bom dia! Que nós usamos são estratégias que dividem o inferno. Então, irmão, muito obrigado. Que Deus possa abençoar todo mundo. Dá um bom dia a todos. Em nome de Jesus. Bom dia!